Olá, internautas que estão participando da nossa Feira Caicó Criativa, a primeira feira virtual de economia criativa de Caicó. Quando nós falamos em negócios criativos, nós não podemos deixar de falar sobre literatura, sobre editoração, sobre publicação de livros. E eu tenho a alegria de receber aqui hoje, em nossa Feira Caicó Criativa, Ezilda Mello, uma caicoense que tem mestrado e é especialista em Direito Público, professora de historiadora, autora, poetisa e agora também editora-chefe da editora Portas. Ezilda, é uma alegria tê-la aqui conosco na Feira Caicó Criativa. Seja bem-vinda. Diego, eu que agradeço pelo convite, pela possibilidade de estar falando para os nossos internautas nesse momento tão importante para Caicó e para a região. Fico muito agradecida pelo convite e pela possibilidade de trazer essas referências sobre a literatura, falar sobre esse mundo virtual da literatura para todos vocês. Muito obrigado pela presença. Não sei se é impressão minha, mas nós constatamos poucas mulheres escritoras aqui na região de Seridó, né? A gente percebe que ainda é um espaço muito masculino, né? Ezilda tem essa mesma impressão e eu já pergunto para perguntar como é que foi que começou esse gosto pela literatura, por começar a escrever e a ter suas publicações? Diego, eu nasci no Manhoso, não sei se você conhece, eu imagino que você conheça. A região aí fica entre Caicó e Jardim do Seridó. A minha primeira referência para educação, para o ensino, foi minha professora, Noêmia. Ela ainda mora lá no Manhoso. Foi minha professora e foi professora de praticamente toda a minha geração aí, no sítio Manhoso. E eu, quando era muito pequenininha, criança, eu lembro que a gente não tinha livros lá em casa. E tinha uma ex-professora do meu pai, Ana Dias, que ela me emprestava muitos livros. E eu, desde pequena, tenho amor e afeto por esse lugar da escrita e também pelo lugar de ser leitora. Antes de tudo, eu sou leitora, uma leitora apaixonada por livros. Então, meu amor pela literatura iniciou desde da minha infância, e depois só fez crescer. Eu tive excelentes professores de português, professor Tarzi, no colégio, nos professores de quinta a oitava série, lá no colégio, no Castelo Branco, professor Tarzi, de português, maravilhoso, e depois eu tive a professora Selma Bulhões, no colégio diocesano seridoense, que para mim foram grandes referências no ensino do português, mas também de sempre sugerir obras para a gente ler. E eu lembro que naquela época nós já fazíamos algumas questões assim relacionadas à literatura, como alguns concursos literários, as escolas já incentivavam isso. E eu recordo também que eu, o padre Gleiber, nós já participávamos escrevendo poesias nos jornaizinhos do CDS. Eu tenho muita lembrança que eu comecei as minhas primeiras poesias em torno dos 14, 15 anos de idade, nos primeiros jornais que nós publicávamos no Grêmio Estudantil. Depois eu fui estudar em Campina Grande, fiz 2 graduações na área de humanas, né? Fiz história, fiz direito concomitantemente, e ambas requerem uma quantidade de leitura imensa, como todos nós sabemos. E naquela época a leitura tinha um valor muito grande na minha vida, e ali eu também conseguia produzir já algumas questões literárias. Fazia poesia, mas de forma assim bem descompromissada, sem levar aquilo ali como um projeto de escrita, não pensava que eu era uma escritora. E somente depois que eu terminei o mestrado, que meu livro, que minha dissertação transformou no primeiro livro, que foi publicado em 2016, eu percebi que eu tinha fôlego de escrita, que eu tinha muita coisa que eu queria dizer, e aí enveredei não só pela discussão técnica e trabalhando temas da área jurídica, especificamente relacionadas a um campo de pesquisa de mulheres, né, direito das mulheres, que eu tenho algumas coisas construídas nessa linha, mas também do Tribunal do Júri, direito penal, direito criminal, agora mesmo na pandemia, discutindo
as relações da pandemia com o direito e com os direitos das mulheres, eu, paralelamente, comecei a escrever poesias, um projeto literário de uma tetralogia, de uma sequência, né, de obras que eu intitulei de Elementos de Poesia, como também tive a oportunidade de fazer uma oficina que durou um semestre com um professor de escrita criativa chamado Tiago Novaes, e eu consegui, nesse período, produzir meu primeiro romance, que se chama Jurema Saride, que se ambienta no sertão do Rio Grande do Norte, mais especificamente Seridó, mais especificamente na nossa região. Então, eu trago muito para a minha escrita, das minhas memórias infantis, da minha região, de tudo assim que eu vivi, que eu experienciei. Eu acho que a escrita tem muito de nós. A gente não consegue tirar o que a gente viu e aprendeu no nosso olhar do mundo. Mas voltando à pergunta sobre se as mulheres escrevem menos, isso se dá historicamente por um motivo. As mulheres, elas quase nunca tiveram a possibilidade de ter um espaço para a escrita, seja em casa. Isso a Virginia Woolf já fala na obra Um Quarto para Chamar de Meu, né? Um quarto só seu. Ela sempre fala que a mulher precisa de um espaço, que pode ser um quarto dentro da sua casa, como também alguma renda que lhe dê um conforto dela poder, né, escrever. Então, eu percebo que as sertanejas, elas enfrentam vários obstáculos, seja para estudar. Hoje, a gente já tem uma melhoria, não há necessidade tão grande de ir para as capitais, a gente já tem cursos muito bons no sertão, mas a grande maioria teve que sair, estudar fora, e muitas, trabalhando, não conseguem perceber que tem essa aptidão. Então, inclusive, esse ano eu fiz um trabalho com sertanejas, muitas mulheres de Caicó participaram, novas autoras que publicam, escrevem, mas não tem assim, uma possibilidade do livro ser custeado, o livro sair, né, das gavetas delas. E eu consegui recolher mais de 200 poesias de mulheres sertanejas, inclusive idosas, que nem são alfabetizadas, mas que, através da oralidade, deixaram o registro de suas memórias sobre o sertão, e eu acho que isso é um resgate extremamente importante, porque as mulheres idosas da nossa região são muito sábias, e elas precisam estar nas dobras, né? Muitas delas têm a oralidade, sabem da poesia, sabem recitar, e elas não tiveram a oportunidade de escrever. Então, eu percebo que a escrita é uma dificuldade para a mulher secularmente, a gente está tentando ultrapassar isso, mas as mulheres do sertão, as mulheres dessa área geográfica têm mais dificuldade justamente porque tem um polo de produção e de editoração muito restrito. A gente sabe que as grandes editoras, elas ficam concentradas no eixo Rio-São Paulo, onde essas autoras desses grandes centros sempre tiveram visibilidade. As nordestinas que tiveram mais influência, que são mais conhecidas, são, sem dúvida nenhuma, Raquel de Queiroz, que chegou até a Academia de Letras, e Clarice Lispector, que poucos sabem, mas ela morou em Maceió, em Recife, e somente durante a graduação que ela foi para o Rio de Janeiro. Então, ela também tinha esse pé no Nordeste, porque ela, quando veio para o Brasil, ela morou no Nordeste. Então, assim, a gente precisa que essas novas autoras do Nordeste sejam conhecidas e que essas informações sobre as nossas vidas, elas entrem nesses eixos de discussão do Rio-São Paulo também. Por falar em editoração, né, pegando esse gancho, recentemente, Exilda lança sua própria editora. E parece que isso foi em meio à pandemia, né? Conta aí como é que foi essa experiência, de como foi que surgiu esse estalo, essa ideia de empreender nessa área. Diego, eu já vinha no mercado editorial, produzindo, independente, organizava as obras e mandava para algumas editoras, especialmente editoras jurídicas, como a Tiran Loblan, que é sediada em São Paulo, que é a editora-chefe Aline Gostinski,
e também tive o apoio anteriormente da Empório do Direito, que ela também era editora-chefe dessa editora, e participei de algumas coletâneas de obras literárias. Então, eu chegava muito próximo das editoras, mas eu não tinha um acesso ao alcance da obra. Eu pensava muito sobre isso, né? Eu não queria ficar distrita à biblioteca de cada editora. Muitas vezes essas editoras elas têm um alcance limitado, e aí eu comecei a estudar sobre isso, sobre esse processo de editoração, e eu descobri que nós, autores, podemos publicar sozinhos através de uma ferramenta que nós encontramos na Amazon, chamada KDP. Esse processo de editoração, ele é muito simples, ele precisa de uma obra no formato Word, um livro já na sequência, né? Precisa da capa, então há uma necessidade de um artista ou um design gráfico fazer essa capa, mas a parte mesmo, propriamente da obra, desde o título, passando pelo sumário e a divisão dos capítulos na ordem que o autor faz, isso pode ser feito, inclusive, pelo próprio autor, que é esse processo que a KDP permite. Então, eu descobri que isso existia, né? Aprendi a diagramar, fiz algumas aulas também através dos meios virtuais, isso foi muito bom, né? Ter essa possibilidade da gente em casa, não precisar nem sair de casa para fazer um curso de diagramação. E com base nisso, eu inicialmente fiz uma parceria com um colega professor que já tinha uma editora desde 2016, mas não tinha colocado obras nela, assim, de outros autores. Ele publicava só para ele era o catálogo da editora, era somente a publicação de obras dele. Então, inicialmente, fizemos uma parceria. Eu diagramei 42 obras nesse período. Em menos de um ano, eu diagramei 42 obras, com participação de pesquisadores do Brasil todo, de várias faculdades do Brasil todo. E, com isso, eu fui conseguindo ter conhecimento de todo o processo editorial, desde escolher o manuscrito que é interessante para o público, partir para a segunda etapa, que é fazer a revisão da obra, partir para um terceiro momento, que é diagramar a obra, escolher a capa da obra, lançar virtualmente, né, porque pelo sistema da Amazon você lança virtualmente através, né, a obra é um e-book, né? Ele está na biblioteca virtual maior do mundo e pode ser acessado por qualquer aparelho com internet, desde um computador, um celular, ou mais ainda o Kindle, né? Que é o leitor específico para as obras da Amazon. E eles também permitem que esse livro ele possa ser impresso e recebido na casa do leitor. Então, por exemplo, eu, enquanto autora, lanço minha própria obra independente com a editora que eu criei, porque aí eu crio uma editora para ter o conselho editorial. Mas um autor que queira lançar sem o conselho editorial, ele também vai conseguir. E ele vai ter o ISBN, porque a própria Amazon fornece o ISBN. Então, lá ele vai publicar, vai lançar virtualmente, e qualquer pessoa vai ter acesso a esse material, e a impressão se dá nos Estados Unidos. Eu peço o livro e ele chega na minha casa em menos de 15 dias, por um custo de um livro no Brasil, mesmo já somando o valor com o transporte. A uma obra em torno de 400 páginas, ela custa R$60, já feito a conversão do dólar para o real. E aí eu posso imprimir a quantidade que eu quiser, de 1 a 1000, a quantidade que eu queira. Ou qualquer leitor meu que queira a obra, ele compra diretamente lá no site da Amazon, na biblioteca, e a Amazon vai mandar para casa desse leitor. O primeiro livro que eu publiquei nesse formato foi o meu romance, Jurema Sarid, esse aqui. Né? Esse livro ele concorreu, inclusive, ao prêmio literário do Kindle, o prêmio literário que eles abrem todo ano. Ele concorreu
com muitos outros livros independentes, a gente provasse o quanto que os autores independentes existem no país. Quem ganhou nessa última edição, que eu concorri com essa obra, foi uma escritora daqui de João Pessoa, chamada Marília Arnaud, com o livro O Peso do Pássaro Morto. É um livro que, depois da visibilidade que teve com essa premiação no Prêmio KDP, hoje, eles imprimiram pela José Olímpio, que é uma grande editora, e esse livro está em todas as livrarias. Então, eu acho que o grande sonho de todo escritor e escritora é que a obra ela tenha um público maior, ela tenha um alcance, tenha uma visibilidade e ela chegue a mais leitores. Por isso que eu sou entusiasta do e-book e com essa possibilidade de cada um poder imprimir, né? Na verdade, eu falo imprimir, mas o livro ele já vem todo diagramado, já vem todo, não é vem do jeito que a gente diagramou, com a capa que a gente colocou, chega na nossa casa. Só não tem a orelha. A única coisa que o livro não tem é a orelha, e o custo é extremamente baixo, porque você não tem que pagar grandes valores para algumas editoras que exigiam, por exemplo, uma cota de 100 exemplares. Isso ficava extremamente caro para o autor ter que desembolsar esse valor e depois o autor providenciar o lançamento e tentar vender. Então, aqui, o próprio autor, ele encaminha para uma editora que seja expert nessa linha de e-books, e ele vai ter um custo mínimo. Geralmente, uma editora ela está cobrando em torno de R$ 1.000 pelo projeto completo, né, do e-book, já com o livro, e imprime em casa recebe em casa essa impressão de quantos livros queira. Então, barateou muito. E quem não quiser contratar editora nenhuma, pode aprender, porque é muito fácil. Inclusive, eu quero lançar um curso já no início do próximo ano, ensinando as pessoas a diagramarem, os autores e autoras a diagramarem e lançarem esse material pela internet. Depois que a gente lança, em 48 horas no máximo, o livro está lá. E uma coisa, um detalhe, na conta do autor, ele vai ter um controle total de quantas páginas foram lidas diariamente, se teve leitura ou não, vai ter o ranking para saber qual é a projeção daquele livro em comparativo com outros livros daquela mesma linha, se for jurídico, se for literário, outros livros que estejam naquele período sendo lidos, e esse autor que cadastrou na própria conta dele, ele vai receber os royalties, que são as páginas, os valores pelas páginas lidas. Então, a cada página lida, o autor ganha 1 centavo. Eu já tenho recebido valores que são, eu posso dizer, considerados altos, já em razão da quantidade de livros que estão no meu nome, que eu lancei, eu como autora, organizadora, mais de 20 livros. Então, da minha casa, eu consigo fazer esse mapeamento completo, saber quantas páginas são lidas diariamente, e todo fim do mês, a Amazon deposita na minha conta esse valor. Eu acho que todo autor ele pode ser o detentor total dos seus direitos autorais, e, além disso, ter esse controle da produção desde o início da obra até o fim. Que legal, Exilda, porque quando a gente vai falar de um livro, quando nós pensamos no livro apenas impresso, né, no modelo tradicional, a gente vai ter um custo aí da diagramação, no mínimo da diagramação, da impressão, que as gráficas exigem uma tiragem mínima, né? Para você ter ideia, hoje, agora em novembro de 2021, quando a gente imagina um livro tamanho A5, de 200 páginas, 200 unidades impressas, com todo o miolo preto e branco, né? Isso custa aproximadamente só impressão, em média, R$ 5.000. Então, é um custo muito elevado a impressão, além da diagramação, e depois a própria logística ou de distribuição ou de comercialização, né? E você traz aí essa janela de oportunidade para mostrar que hoje o próprio autor pode trabalhar a diagramação do seu livro com cursos gratuitos. E a Amazon, ela atua, né, nessa proteção da obra, nessa comercialização.
Então, muito legal mesmo. Talvez Eu esse seja o sou grande caminho extremamente para entusiasta. popularizar. Eu sou entusiasta, porque eu já vi muita gente criticando, né, a Amazon, até autores, fazendo crítica que eles estão acabando com as editoras não, acabando com as livrarias, porque não há mais essa necessidade da livraria intermediar, você pode comprar diretamente no site. Mas eu acho que a livraria nunca vai terminar. Livrarias, elas são essenciais para que a gente vá conhecer novos livros, inclusive as livrarias, a gente tem muita dificuldade para que os nossos livros estejam Sim, nas sim. livrarias, sendo comercializados. Eu estive em São Paulo, agora em agosto de 2021, para conhecer as novas livrarias que São Paulo abriu recentemente, assim, até com nichos muito específicos, como a Gato Sem Rabo, que é uma livraria que só comercializa obra de autoras. Eu fui aqui com uma sacola imensa, né? Uma mochila imensa com vários livros meus para deixar lá para comercializar. E olha, é uma livraria só para autoras e eles não receberam as obras, porque elas só publicam o que a curadoria decide que elas vão publicar. Então, elas só publicam autoras que já são conhecidas nacional ou internacionalmente, autoras premiadas, filósofas já de renome ou que já morreram, né? Mulheres assim que têm uma notoriedade. As novas autoras, elas não publicam, o que eu achei uma coisa extremamente complicada, só que ela me explicou o porquê. Me explicou que a livraria já recebeu uma quantidade tão grande, a Gato Sem Rabo, de livros, de mais de 2.500 mulheres no Brasil que não conseguem dar visibilidade às obras delas, que elas não conseguem colocar esse material dentro de uma exposição pelo espaço físico. Elas vão ter que aumentar a livraria para justamente poder comportar as novas autoras. O que são essas novas autoras? São essas autoras como eu, que apesar de estar sempre publicando, ainda não ganhou um prêmio, ainda não saiu numa lista das mais lidas. Então, são as autoras que estão aqui nesse lugar ainda da invisibilidade, que a gente é lida por quem? Por um nicho assim próximo a nós. São os nossos alunos, nossas alunas, são os familiares, são pessoas que estão dentro do nosso círculo. Então, chegar a essas grandes livrarias é muito difícil. Aqui, da mesma forma, fui tentar levar esses livros na livraria Leitura do Shopping Manaíra. Lá também exige tem toda uma dificuldade por livros estarem na vitrine. Tem dificuldade do próprio recebimento, aquele conteúdo, se eles vão considerar que vai vender ou não, tem que ter especificação de nota fiscal, tanta coisa, tanta dificuldade que eles criam, que eles, de fato, não publicam os autores locais, o que é uma grande problemática, né? Uma livraria que está numa cidade, ela tem que publicar os autores locais. Sim. E aqui, recentemente, foi uma autora, até de quadrinhos, ela criou uma livraria virtual chamada Miramar Livros. E o que foi que essa livreira fez? Ela entrou em contato com várias autoras da cidade, ela descobriu essas autoras, entrou em contato, por exemplo, comigo e me pediu os livros que eu tinha para ela colocar no catálogo virtual dela. E o que é que ela faz? Ela, em parceria com os autores, ela faz uma divulgação das nossas obras. Só que ela fica com percentual. Por exemplo, se um livro meu é vendido lá, ela vai ficar com o percentual de 30%. O livro que já é meu, que eu já comprei, que já está aqui comigo. Mas eu aceitei e deixei lá, porque o que a gente quer é que o livro ele tenha esse alcance. Eu falo muito da expressão alcance, né? Sobre a questão da leitura, do que a gente produzir, ele ser consumido, ser lido, ele repercutir, né, em novos leitores. A questão toda é essa. Então, esse nicho de livrarias de bairro, de livrarias online,
de livrarias com livros novos e também seminovos, como um sebo, tem crescido muito, que oferta assim um cafezinho para que as pessoas batam papo, né? Que você pode ser até dentro de uma casa de alguém, o espaço ali mais aconchegante, que tem uma noite de um lançamento de livro ou uma noite de violão. Isso está acontecendo muito em Recife, em São Paulo. Eu tenho pesquisado muito sobre esses projetos de novas livrarias que saem dos shoppings, que vão para espaços mais, mais perto do público, eu diria. Excelente, Exilda. Nosso bate-papo está quase finalizando e aí fico muito feliz que a partir da Feira Caicó Criativa a gente traga um debate que mostrando às pessoas que está muito mais fácil publicar uma obra, né? Muito mais acessível, muito mais barato, e você até falou que já dá para ganhar um dinheirinho com isso também, né? Já dá, Além de ser livro, dá para ganhar um dinheirinho. Pois é, os autores são acostumados a não ganhar, a não receber por nada, só quando a obra é premiada. Então, eles desembolsam para inicialmente mandar imprimir aquela cota e depois começa todo aquele processo de vender aquele livro pelo valor que ele já comprou, para aquele valor que ele gastou inicialmente seja reposto pelos leitores. Então, em regra, geralmente acontece isso com os novos autores ou com os autores independentes. Mas pelo sistema da Amazon, você consegue monetarizar através da leitura dos seus livros. A cada página lida no universo virtual monetariza 1 centavo. É menos leitores do que, por exemplo, pessoas que usam os aplicativos de áudio, né, como Spotify, o Deezer, porque ali também, naquele sistema, cada música, uma vez ouvida, gera 1 centavo para quem gravou a música, né? Vocês devem acompanhar isso, que sabe que hoje, no universo da música, isso também acontece. Então, a música ela é mais ouvida, porque você, em 3 minutos, ouviu uma música. E mais de, às vezes, no mínimo 2, 3 horas você precisa para acompanhar um livro completo, para você ler um livro completo, né? E nem todo mundo está lendo no celular, tem o aplicativo do Kindle, ou abriu o Kindle no computador, ou tem o Kindle físico, que inclusive é um preço muito bom. O Kindle físico eu uso muito, aqui eu tenho mais de 1.000 livros baixados nesse Kindle, eu levo para todo lugar, né? Se eu vou para o médico, está dentro da minha bolsa. Se eu viajo, não tenho que levar quantidade de livro, está na minha bolsa. Então, eu tenho muita facilidade de ler onde eu estiver. Isso monetariza para os autores do catálogo da Kindle. Então, é muito importante que a gente consiga perceber que o que a gente produz é também fonte de renda. As autoras, elas precisam muitas vezes dessa renda, né? Os autores também, para inclusive estimular a escrita futura, que essas pessoas continuem se dedicando, continuem esperando uma premiação, continue enveredando e não pare de escrever. Então, eu digo isso para as novas gerações. Aí em Caicó tem um coletivo de mulheres e de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Séries, que produzem muito, produções extremamente valiosas da pesquisa. Essas pesquisas, quando elas ficam adstritas às ferramentas e aos sites específicos das universidades, muitas vezes dificulta o acesso, mas quando coloca uma pesquisa dessa como livro na Amazon, facilita. Eu não recordo agora o nome dela, de uma autora daí de Caicó, que também está nesse livro, Escritoras Sertanejas, em Verso e Prosa, que foi o livro que eu organizei para homenagear Lourdes Ramalho, a grande escritora que nasceu ali em Ouro Branco, mas morou grande parte da vida em Santa Luzia e depois em Campina Grande. Ela faleceu em 2019 com 99 anos e ela é uma das nossas maiores escritoras do sertão nordestino, né? Reconhecida na Europa, reconhecida
em vários grupos de pesquisa em Portugal e na Espanha, e Lourdes Ramalho, a obra dela, por exemplo, não está na Amazon, não está em grandes lugares de divulgação, está em algumas faculdades, como a de Alagoas, a EduFal, que a Edições EduFal lançou algumas obras dela, ou mesmo na Universidade Federal da Paraíba ou na UEPB. E aí tem uma dificuldade para encontrar as obras de Lourdes, porque essas obras foram impressas e muitas vezes não está no portal. Então, você pesquisa e não encontra com facilidade. Eu vi que uma das autoras que está nesse livro, das escritoras sertanejas, daí de Caicó, ela lançou junto com o professor Helder Macedo, até comprei recentemente um livro dele sobre outras famílias do Seridó, que eu encomendei a ele aí em Caicó, recebi aqui pelos Correios. Eu compro muitos livros dos autores de Caicó, Ana de Santana, que mora em Natal, autora, poetisa maravilhosa, né? Eu sempre procuro os novos autores de Caicó, as novas autores, e essa autora, ela lançou alguma coisa, o nome do livro dela, Baco, Poesias de Baco, alguma coisa assim, que ela lançou também pela Amazon, junto com o professor Helder. Excelente. Exilda, finalizando aqui nosso bate-papo, os novos autores que por acaso tenham nos acompanhado nesse bate-papo aqui na Feira Caicó Criativa, como é que podem fazer contato com a Exilda? Como é que podem acessar a Editora Portas? Vamos aproveitar esse momento final para divulgar os contatos. Diego, vocês podem entrar em contato comigo através das redes sociais. Eu estou no Instagram e também estou no Facebook, com o nome Exilda Melo, Melo com L só. Meu e-mail é zildamelo@gmail.com. Eu estou em processo de colocar o site da Editora Portas no ar, ainda não está, porque eu estou nos últimos ajustes, dá um trabalhinho nessa escolha de cores, essas coisas, mas em breve também nós vamos ter o site, é Zilda Melo, eu preferi colocar com meu nome por causa de outras questões profissionais, e é fácil me encontrar, né? Eu estou à disposição e aproveito ainda para falar que os autores de Caicó, a exemplo do professor Félix, que também foi meu professor, do professor Adalto Guerra, de quem eu tenho assim várias obras que eu comprei em 2016 sobre a história de Caicó, são autores que eu quero muito no catálogo da Portas, da Editora Portas. Por quê? Porque eu quero que Caicó e toda a história do sertão e a história das nossas ancestrais, das nossas mulheres ancestrais, a história dos nossos açudes, dos nossos barreiros, das nossas cajaranas, né? Das nossas formas de convívio, nossas formas de socialização, sejam vistas no nosso sertão, a nossa forma de ser sertão, que é regional, mas é mundial, ele seja acessado. Porque quando a gente fala de sertão, a gente pensa em Guimarães Rosa, mas o sertão de Guimarães Rosa não é o nosso sertão. O sertão de Itamar Vieira Júnior, o último Jabuti, não é o nosso sertão, e a gente precisa falar do nosso sertão. Então, foi inclusive esse exercício que eu fiz nas minhas 3 obras literárias, como Jurema Saride, Águas de Mim, que foi meu primeiro livro de poesia, né? Eu falo do Itães, eu falo dos nossos barreiros, eu falo da minha infância rural, que isso é tão próximo da nossa vivência aí em Caicó, como também Terra Seca Nasce Flor, onde eu falo da força das mulheres seridoenses, nas nossas ancestrais, dessas mulheres que correm com as raposas, dessas mulheres que bordam cores, que bordam amores, mulheres de fibra de algodão mocó, né? Então, são essas mulheres que eu quero na literatura, são essas histórias que eu quero ler, porque são essas que eu também me identifico, né? Essas personagens, elas nunca estiveram nem em livros, nem em novelas, nem em filmes, nossas casas nunca foram descritas, nossos costumes, a nossa origem sefardita, os nossos laços
com esses judeus que se alojaram no sertão, e essas dificuldades todas enfrentadas pelo sertanejo, pelo homem do campo, pela mulher do campo, por essas vivências que são tão nossas e são tão desconhecidas dos grandes centros, que escrevem nessas grandes faculdades e invibilizam todas nossas histórias. Então, nós ainda não somos conhecidos, mas nós temos que resistir e deixar os nossos registros. E em Caicó tem muita artista, não só na área literária, mas na área musical, na área de artes plásticas, e da moda, do artesanato. Então, eu sei que o Seridó é um expoente dessa cultura justamente porque a tradição europeia veio para o nosso âmago desde o início da colonização. Zilda, muito obrigado. É isso aí. Acho que nós temos grandes oportunidades de publicar o que hoje está apenas na oralidade, né? E contar realmente, mostrar para o mundo esse sertão fantástico que nós temos, que nós cultivamos também. Muito obrigado por sua participação aqui em nossa Feira Caicó Criativa. Se você permitir, eu gostaria de ler uma poesia, que eu escrevi e que foi publicada nesse livro Além da Terra, Além do Céu. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Além da Terra, Além do Céu. É uma coletânea da editora Chiado, a editora portuguesa. É a Antologia de Poesia Brasileira Contemporânea, volume 5. Foi publicado esse ano. E eu escrevi para minha tia, Leopoldina, falecida aos 92 anos, no final de janeiro, em razão da Covid. Então, nós perdemos muitas mulheres sertanejas, muitas idosas, sábias. E, em nome da minha tia-avó, Mulher Árvore, que eu chamei, eu faço essa homenagem às mulheres que vieram antes, nossas ancestrais, nossas avós, nossas bisavós, e eu recito aqui essa poesia. Era abril de 30 quando nascera, com nome de princesa que o pai escolhera, muitos irmãos com quem brincara, desde criança no roçado labutara. Trabalhadora, logo cedo acordara, muitas arrobas de algodão apanhara, responsabilidades que na infância adquirira, caminhos que no Seridó trilhara, medos que com sua família enfrentara, sementes de sabedoria que cultivara, menina árvore frondosa que se reconhecera, numa rosa faceira se transformara. Pétalas em seu ser desabrochara, de união feliz seu ventre se enchera, no seu seio 13 bocas alimentara, com a grande prole se preocupara. Em banhos de chuva, dos tormentos esquecera, o medo da seca volta e meia a afugentara, nas plantas o seu amor cristalizara, no seu quintal romanzeiras plantara. Mulher de fé, muitos terços debulhara, com ternura afeições cativara, coração acolhedor das alegrias que tecera, luas, céu estrelado e pores de sóis que contemplara, abraços que dera e conversas que tivera, destino que escrevera e mudanças que sentira, mais de 90 anos bem vividos, não imaginara a violência da morte da irmã e a Covid que a espreitara. Tantas lições deixou, até na morte nos ensinou. A vida faz sentido para quem amor plantou. Essa mulher árvore não é só a minha tia, mas são as mulheres árvores, as mulheres frondosas da nossa região. Eu deixo aqui a minha homenagem a todas essas sábias que muitas vezes nem sabem escrever, mas que são grandes exemplos de mulheres. São grandes mulheres que a gente precisa reconhecer e aplaudi-las. Obrigado, Zilda, pela participação. Finalizamos assim com chave de ouro. Mais um bate-papo aqui na nossa Feira Virtual Caicó Criativa. Convido vocês a acessarem nosso site caicócriativa.com.br e também nosso Instagram e Facebook, @CaicóCriativa. Durante a nossa feira, você pode conferir esses e outros grandes debates. Zilda, muito obrigado e um forte abraço.
Um abraço para vocês e boa feira. Um abraço a todos, obrigado, internautas. Lembrando que a nossa feira é patrocinada pelo Sebrae Rio Grande do Norte por meio do edital de Economia Criativa 2021. Ficamos por aqui, um abraço a todos, compartilhem o nosso conteúdo.